Da natureza humana à verdade social. Os pilares, os erros e a realidade que desmascara a mentira. Por Edson Dalbianco e Vida Jardim, os anti-Antifa. Por Edson Dalbianco e Vida Jardim. Frequentemente olhamos para teorias políticas e filosóficas como se fossem criações de gênios distantes, coisas abstratas longe da nossa realidade. Mas a verdade, aquela que resiste ao teste do tempo e da história, está sempre na simples observação da vida, da natureza e do comportamento humano. Ao analisar o que foi construído, o que teve sucesso e o que causou destruição, chegamos a conclusões que não são apenas opiniões, mas verdades científicas, antropológicas e naturais. O trípode primordial, a fundação de tudo. Desde o surgimento da humanidade, toda sociedade que prosperou, perdurou e garantiu a dignidade do homem sempre se apoiou em três pilares fundamentais, que chamo de trípode primordial: família, igreja, ou sagrado, e ordem pátria. A família é a base material, a primeira célula social, onde a vida, a hierarquia, a propriedade, a herança e o aprendizado das responsabilidades primárias nascem. Sem ela, não há continuidade, não há identidade, não há futuro. A igreja, ou o princípio do sagrado, é a fundação espiritual e moral. Ela estabelece o que é certo e errado, ensina limites, virtudes, deveres e dá significado à existência. Coloca uma lei acima do homem, evitando que o poder se transforme em tirania absoluta. Ordem e soberania representam a capacidade de organização, defesa, lei e proteção do território e da cultura. É a garantia de que nosso modo de vida será preservado contra ameaças externas e desordem interna. Esses três pilares não foram inventados por governos ou reis. Eles foram construídos pela própria natureza humana, pois são as únicas estruturas capazes de sustentar uma civilização. Toda ideologia que se apresenta como nova, revolucionária ou salvadora, mas que ataca, destrói ou enfraquece qualquer um desses três fundamentos, é, na sua essência, uma força destrutiva e inimiga do próprio homem. É exatamente aí que encontramos a raiz do maior erro teórico da história, o marxismo e todo o esquerdismo que dele deriva. A armadilha dos opostos e a inversão da realidade. Para entender como essa doutrina enganou o mundo, precisamos entender o seu truque principal, a sua sacada lógica. Os seus criadores observaram que, na natureza, existem opostos que se equilibram e se completam. Dia e noite, frio e calor, duro e mole, homem e mulher. São diferenças naturais que existem para criar harmonia e vida. Mas eles fizeram uma perversão lógica. Pegaram essas diferenças naturais e transformaram-nas em guerra. Pegaram condições passageiras, como ser rico ou pobre, ser patrão ou trabalhador, e transformaram-nas em raças inimigas, como se um existisse apenas para explorar o outro. Inventaram conflitos onde a natureza criou parceria. Isso não é um erro de análise, é uma inversão da verdade. Na natureza, os opostos se unem para formar o todo. Na teoria marxista, os opostos devem se destruir para criar um novo homem, uma nova realidade. O resultado disso não poderia ser outro senão o caos, a destruição e a morte, pois lutar contra a ordem natural das coisas é lutar contra a própria vida. E por trás dessa aparente defesa dos oprimidos, há algo mais profundo e psicológico. Percebemos que essa doutrina funciona como um imã para um tipo específico de perfil humano, o perfil que podemos identificar como a síndrome de Peter Pan. Esquerda, o refúgio dos que não querem crescer. Ao observar o comportamento humano e a prática das teorias coletivistas, fica claro que o esquerdismo não é apenas uma política, é uma fuga da maturidade. O que atrai milhões de pessoas para essas ideias é exatamente o que vemos na figura do Peter Pan. A recusa em crescer, em assumir responsabilidades, em lidar com a realidade tal como ela é. O esquerdismo ensina que toda dificuldade é culpa dos outros, do sistema, dos ricos, da sociedade, nunca do próprio indivíduo. Não é preciso se esforçar, estudar, aprender ou lutar para conquistar algo. Basta exigir direitos, e tudo deve ser dado pronto, igual para todos. Não existem consequências para os nossos atos, pois a culpa sempre é transferida para algo ou alguém fora de nós mesmos. É a teoria perfeita para quem quer viver como criança, quer tudo fácil, quer um estado pai que resolva todos os problemas, que dê tudo de mão beijada e odeia qualquer regra, qualquer limite ou qualquer exigência de mérito. É a doutrina do mínimo esforço, que corresponde exatamente ao instinto humano de buscar o caminho mais curto, só que levado ao extremo da preguiça intelectual e moral. E nada prova isso melhor do que a experiência prática, do dia a dia,
como na simples realidade ofício de jardineiro. Jardinagem e ônibus, a prova prática. Já vivi os dois lados da moeda, e nada explica melhor a diferença entre coletivismo e liberdade do que a realidade do trabalho. Quando trabalhamos numa equipe de 5 pessoas, todos ganhando a mesma coisa, a lógica é clara. O sistema premia a mediocridade e a malandragem. Se eu pudesse fazer pouco, me esforçar o mínimo, deixar os outros 4 trabalharem por mim, o meu salário seria exatamente o mesmo. Nesse ambiente, não há incentivo para aprender, para estudar as plantas, para aperfeiçoar técnicas ou para buscar a excelência. Pelo contrário, o inteligente, o dedicado, aquele que quer crescer, vira o otário, pois trabalha mais e ganha igual. O coletivismo congela o conhecimento e destrói a evolução. Já quando cai a responsabilidade sobre o peito, quando se trabalha de forma independente sozinho, aí muda tudo. Mesmo sob pressão, a responsabilidade é o que nos faz crescer. Se eu não aprender como regar, qual a terra certa, qual o sol necessário, as plantas morrem e eu me dou mal. Se eu estudo, aprendo, acerto, prospero. Aí sim a justiça. Colhemos exatamente o que plantamos. A liberdade traz a responsabilidade e a responsabilidade traz o aprendizado, o esforço e a evolução. E quanto a tal igualdade perfeita que eles prometem, é uma mentira impossível, como o exemplo do ônibus lotado mostra. Mesmo que todos paguem a mesma passagem, haverá quem sente, quem fique em pé, quem fique na janela, quem fique apertado. Na realidade, igualdade absoluta não existe nem em espaço pequeno, nem entre 3 pessoas, nem entre 2 folhas de uma mesma árvore. Tentar forçar essa igualdade é destruir a liberdade e deixar todos na mesma miséria. A igualdade prometida é sempre igualdade de sofrimento. A verdade final. O que concluímos observando a natureza, a história e o coração humano é que existe um caminho único, seguro e verdadeiro. Defendemos o Parmênides positivo. Temos princípios, valores, essência, Deus, família, pátria, coisas que não mudam, pois são a base da nossa identidade. Defendemos o Heráclito positivo. Acreditamos na mudança para melhor, na evolução, no crescimento, na capacidade do ser humano de, com esforço, estudo e trabalho, mudar a sua condição, sair da pobreza, da ignorância e conquistar a sua vida. Defendemos o tripé primordial como a estrutura eterna da humanidade. E sabemos, acima de tudo, que a liberdade e o mérito são para os adultos, para os que não têm medo da responsabilidade. O coletivismo e a mentira igualitária são apenas o refúgio dos que, por frustração, preguiça ou imaturidade, querem fugir da realidade e viver para sempre numa fantasia que, infelizmente, sempre termina em tragédia. A verdade não está nos livros teóricos que inventaram um homem que não existe. A verdade está na natureza, na família, no trabalho, na experiência e naquilo que sustenta a vida. Edson Dalbianco e Vida Jardim. Firmeza no que é, evolução no que pode ser melhor.